As empresas Rumble e Trump Media, que processam o ministro Alexandre de Moraes do Supremo na Justiça Federal dos Estados Unidos, pediram que o magistrado seja julgado à revelia no processo. Em uma petição enviada à Justiça da Flórida no dia de hoje, as duas empresas argumentam que Moraes foi notificado sobre o caso e não se manifestou no prazo estabelecido. Essa petição das autoras foi protocolada após um pedido da Advocacia Geral da União para que o Brasil seja incluído como parte na ação judicial. A AGU alega que a queixa contra Moraes é uma tentativa de ofensa à soberania do Brasil. Por essa razão, o órgão brasileiro pediu que o processo seja extinto. Começar com o Roberto Mota, alguns aspectos para nós avaliarmos, e é esse pedido dessas duas empresas para que Moraes seja julgado à revelia lá nos Estados Unidos. O ministro não teria se manifestado no prazo. Agora, eu achei interessante que, ao longo do dia, eu pude acompanhar alguns veículos que resgataram uma informação que indica que o ministro também acabou tomando uma decisão parecida em um outro caso. Enfim, queria te ouvir, Mota. Tanto a Constituição americana quanto a brasileira dizem que todos são iguais perante a lei, né? Mas os poderosos do Brasil não costumam levar isso muito a sério. Eles acham que eles pertencem a uma casta privilegiada. E a gente também vê de forma recorrente essa confusão entre as pessoas físicas e o Estado brasileiro. Então, qualquer represália ou qualquer ação contra um poderoso brasileiro é tomada como uma ofensa ao Estado. O que lembra aquela frase, eu acho que é de Luís XIV, né? O Estado sou eu. Então, eles se colocam como pessoas invulneráveis. Eles podem fazer absolutamente qualquer coisa. E qualquer crítica ou qualquer ação contra eles é uma ação contra o Estado brasileiro. Esse processo, vamos explicar o que aconteceu aqui. Ele foi aberto na Justiça da Flórida por duas empresas, a Rumble e a Trump Media, que é do presidente Trump. Esse processo foi aberto contra o magistrado brasileiro. E no processo, o magistrado é acusado de tentar impor censura nos Estados Unidos a cidadãos americanos. Então, isso não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil. E como o processo foi aberto, o magistrado precisa se defender. Ou ele será julgado à revelia. Se você tem um processo contra você, você é notificado, você não faz nada, você teve a chance de se defender, não aproveitou, o processo corre sem você. Agora, o curioso dessa situação atual é que o governo brasileiro do PT foi lá no tribunal e se manifestou e pediu para que o juiz arquivasse a ação. Mas essas pessoas que foram lá, eu não sei quem são, provavelmente advogados americanos contratados com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. Esses representantes foram lá e disseram o seguinte: mas nós não representamos o réu. Nós estamos aqui representando o governo brasileiro, que não é parte do processo. E aí, só para terminar, eu vou lembrar aqui o que o advogado de Donald Trump, Martin DeLuca, disse na sua conta no X hoje. Ele disse o seguinte: esse caso não tem nada a ver com o Brasil cumprir a lei brasileira no Brasil. Esse caso é sobre um juiz estrangeiro usando ordens secretas para chegar nos Estados Unidos e controlar a fala, os dados e as plataformas por meio de ameaças coercitivas e ilegais. Trazer o Diego Tavares, é o operador do direito aqui da bancada virtual, vai trazer suas análises. Bom, o ministro não apresentou a defesa no prazo previsto. Queria que você explicasse o que deve acontecer na Justiça dos Estados Unidos e por que a AGU também se manifestou. A AGU, então, passa a defender o ministro da Suprema Corte, mas isso é incomum, né?
Olha, Caniato, pelo incrível que pareça, não há grandes distorções nessa dinâmica processual. A questão da revelia contra o ministro Alexandre de Moraes é um efeito que existe tanto na legislação americana quanto na legislação brasileira. O que é a revelia? Quando você é processado, não apresenta defesa, todos aqueles fatos citados por quem o processa são tomados como verdade. Isso não quer dizer que a ação vai ser procedente, mas apenas que o núcleo de fatos será adotado como verdade e o direito será aplicado com base nessa verdade admitida. A respeito da aplicação da legislação americana em confronto com a legislação brasileira, as legislações são diferentes, mas existem alguns princípios de direito que têm coexistência entre países diferentes. Aqui o que nos interessa para essa análise é o princípio chamado aqui no Brasil como o princípio da teoria do órgão. O que diz esse princípio? Ele diz que o agente público no Brasil, quando ele toma uma decisão, não é a pessoa que está tomando essa decisão, não é o CPF que está tomando uma decisão, é o próprio Estado brasileiro que está tomando essa decisão. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes, investido com os seus poderes da magistratura, toma uma decisão dentro dos ditames legais ou não, quem está tomando essa decisão não é só Alexandre de Moraes, é o Estado brasileiro tomando uma decisão. Tem um princípio correspondente nos Estados Unidos, eu não me recordo agora exatamente o nome, eu acho que é Agent Law, algo nesse sentido, que diz que também a autoridade pública norte-americana tomando uma decisão, está tomando essa decisão como se fosse o Estado. A diferença é que os Estados Unidos encara a possibilidade de que o agente público também responda, mas aí em concomitância com o próprio Estado norte-americano por suas decisões. Então, o governo brasileiro, quando pede para integrar a ação junto com o ministro Alexandre de Moraes, para que possa também responder à ação, ou em última análise seja substituído pelo ministro Alexandre de Moraes, tem consonância esse pedido, tanto com a legislação brasileira, que diz que, novamente, Alexandre de Moraes toma decisões investido nos poderes da magistratura em nome do Brasil, quanto no princípio norte-americano, que tem uma disposição semelhante. Então, não há grandes distorções aí, e a conduta das agências que processaram Alexandre de Moraes nos Estados Unidos de pedir a sua revelia também encontra ressonância com a legislação local. Então, tudo dentro da regra. Agora, o que mais chama atenção? Magistrado que conhece de processo, que certamente por sua grande influência também, talvez com escritórios de advocacia em outros países, tenha constituído advogados que não o defendam em uma ação. Eu acho que isso é o mais estranho de tudo, é ver um magistrado da Suprema Corte brasileira negligenciar justamente um processo judicial. Ainda deve ter alguns capítulos aí que renderá bons debates para nós aqui em outras edições dos Pingos dos Is, mas até o momento, tudo dentro da regra. Pois é, deixa eu só lembrar na nossa audiência que as duas empresas, a Rumble e a Trump Media, tentaram por diversas vezes notificar o ministro brasileiro. Isso por vários canais, inclusive canais previstos na Convenção de Haia. Mas as duas empresas não conseguiram. E aí fizeram uma solicitação à Justiça da Flórida, que autorizou a citação de Alexandre de Moraes por e-mail, por mensagem eletrônica. E aí, segundo as informações dessa petição, houve confirmação na entrega dos e-mails. Então, enviaram para o e-mail do ministro e aí tem aquele dispositivo, muitas vezes você marca a confirmação de entrega. Então, chegou ao destinatário e por essa razão que foi estabelecido esse prazo. Abriu-se o prazo, venceu o prazo e por isso que eles pedem o julgamento à revelia do ministro brasileiro lá nos Estados Unidos. Bom, o Beraldo acompanhou desde o princípio, né? Inclusive as manifestações das empresas, as alegações feitas e também qual foi o posicionamento aqui no Brasil, né? Quase que ignorando completamente. Mas a AGU, em determinado momento, apareceu, né? Se colocou como uma instituição que iria defender o ministro da Suprema Corte. Beraldo, queria te ouvir também. A Advocacia Geral da União não tem competência para atuar como advogados, né, os representantes da AGU como advogados nos Estados Unidos. Eles só podem fazer isso a partir da contratação de advogados habilitados para atuar no estado da Flórida, onde corre a ação. E isso, nos Estados Unidos, tem um custo elevadíssimo. Então, sem dúvida alguma, é uma situação em que, havendo essa iniciativa do governo brasileiro em participar dessa defesa, quem estamos pagando e muito somos nós. Por outro lado,
o ministro-alvo desse processo, ele tem uma experiência muito grande como advogado e também como magistrado. Me surpreende essa estratégia de simplesmente deixar o processo correr e não tomar as medidas necessárias para se defender, porque numa eventual condenação, especialmente se houver algum tipo de sanção contra o ministro que não poderá ser aplicada pelo fato dele estar no Brasil, as consequências disso serão tão graves quanto as consequências da Lei Magnitsky, com o agravamento de que a reversão disso não se dá de forma política, e sim de forma técnica dentro do judiciário norte-americano. E a gente precisa lembrar que, conforme os Estados Unidos resolveu, então, determinou a designação de Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, como organizações terroristas, e que essa iniciativa do governo norte-americano passa a exigir das instituições bancárias brasileiras que atendam a uma série de requisitos que todos os países desenvolvidos utilizam, mas o Brasil até hoje foi empurrando com a barriga. Até no Brasil, o ministro terá muitas dificuldades de conseguir conduzir a sua vida bancária. Então, as consequências para o ministro serão bastante importantes. E, de novo, por isso, me surpreende essa estratégia de deixar esse barco correr sozinho.